Fala aí, nação rubro-negro. Jogaço tá vindo aí com o Flamengo e o Deportivo Táchira. Se aproxima e a expectativa tá lá no alto. Hoje, nossa equipe de comentaristas da ESPN e também a Renata Fã do Jogo Aberto e também do SBT Rio Esporte. Vamos falar tudo. Tudo que você precisa saber antes desse jogão. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e fica comigo até o final. Não esquece de deixar a sua opinião. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, também para o Jogo Aberto com Renata Fã e SBT Rio Esporte. Vamos pro corte. Aqui, fazer a cobertura do Flamengo, olha, vou te falar, hein? É calmo igual a Bagdá. Toda hora a gente tem novidade. E infelizmente as novidades, porque é assim que eu vou dizer, porque é no plural, as novidades não são boas para o técnico Felipe Luiz, nem para a torcida do Flamengo. O Flamengo tem desfalques hiper importantes para pegar o Deportivo Táchira na estreia do Flamengo na Libertadores, que será nessa quinta-feira lá na Venezuela. E não estou falando de Arrascaeta e Danilo, jogadores que todo mundo já sabe que não poderiam ficar à disposição para esse primeiro duelo na Libertadores. Já vou falar logo. Gerson, Wesley e Gonzalo Plata. Os três também são desfalques para a estreia do Flamengo na Libertadores. Mas o que aconteceu? A gente vai contar no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a colaboração aqui no Rio de Janeiro e eu gostaria de mandar um abraço para os vendedores Wesley, nome de craque, até brinquei com ele, e também Vitor, outro jogador, outro vendedor que tem nome de craque. Um abraço para os dois, me atenderam super bem. Adquiri essa camisa aqui e também a camisa de manga longa. E não, galera, isso não é publi, é apenas para agradecer o carinho deles, que eles falaram que acompanham o meu trabalho, me atenderam super bem. Muita enrolação, vamos ao que interessa. O Flamengo treinou na manhã dessa quarta-feira e foi literalmente na manhã, o treino marcado para 7h30 da manhã. E daqui a pouco, por volta de 12h30, 1h da tarde, o Flamengo embarca para a Venezuela, uma viagem extremamente desgastante. Eu acho, inclusive, que o maior adversário do Flamengo nessa estreia da Libertadores será justamente a logística do que propriamente o Deportivo Táchira, que é um adversário bem tranquilo, se a gente levar em consideração o nível técnico da equipe venezuelana. Mas o Flamengo não terá jogadores importantes, como eu falei na minha introdução aí. Wesley, Gonzalo Plata, Gerson tá fora também, Arrascaeta e Danilo. São 5 desfalques extremamente importantes na estreia da competição sul-americana. O que aconteceu? A gente trouxe essa informação primeiramente nas nossas outras redes sociais, Twitter, @Vene Casagrande, Instagram também, @Vene Casagrande. Inclusive eu sempre peço para vocês me seguirem nessas redes sociais, porque lá onde eu publico tudo primeiro para depois gravar o vídeo aqui no canal Vene Casagrande. E a gente trouxe a informação. Gerson fora, foi a primeira informação que a gente trouxe, porque a gente teve acesso à listagem e o nome do Gerson não estava para poder embarcar. E aí, minutos depois, uma pessoa me chama e fala: Vene, eu vi que você publicou do Gerson aí, mas eu tenho uma informação aqui para você, pode confiar, o Wesley e Gonzalo Plata estão fora. Eu falei: ué, por quê? O que aconteceu? Se machucaram no treino? Não, apresentaram desgaste físico durante a data FIFA. E aí publicamos essa informação também nas outras redes sociais. E aí, cerca de, minutos depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando a nossa informação e dizendo que Plata, além do desgaste físico, ele também apresentou febre e por conta disso não vai viajar com a delegação rubro-negra. Já o Wesley, desgaste físico, então a comissão técnica optou por não forçar. Lembrando, esse desgaste físico são oriundos da data FIFA e o Flamengo deixou isso muito bem claro em seu comunicado oficial, em seu boletim médico. E sobre Gerson, Arrascaeta e Danilo, o Flamengo apenas mencionou que os três seguem o trabalho de recuperação, a ver se ficarão à disposição para o jogo contra o Vitória no final de semana. Não sei se ficarão, e se eles ficarem à disposição, eles terão que viajar para se encontrar com a delegação já em Salvador, porque a delegação vai para a Venezuela e da Venezuela vai direto para Salvador para esse duelo com Vitória, que é no domingo. Lembrando que o Flamengo em 10 jogos, em 10 dias, tem 4 jogos, sendo 3 fora de casa. Deportivo Táchira, Vitória,
Aí depois tem um jogo em casa e depois o Grêmio fora de casa novamente. Então, Flamengo sofrendo com a data FIFA fazendo um estrago no Flamengo, porque querendo ou não, são jogadores extremamente importantes para o técnico Felipe Luiz. E eu acho também, gente, se a gente for parar e analisar, eu acho que é um importante recado que, de fato, o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Sem sombra de dúvidas. Porque o Flamengo não iria, entre aspas, não forçar o Wesley Plata, tendo em vista que é uma estreia na Libertadores, se não estivesse pensando no Campeonato Brasileiro. Agora, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Quem tem que ser titular, qual é o time titular que vocês colocariam? Eu estou a caminho do SBT nesse momento lá, a gente vai usar o Plata sem Arrascaeta e sem Gerson. Difícil, tendo em vista que o Michael fez uma partida bem fraquinha no duelo com o Internacional. O Luiz Araújo não foi bem também, inclusive o Luiz Araújo, não sei se vocês concordam comigo, ele tende a render muito mais quando ele entra no segundo tempo. Óbvio, é um jogador que tem a parte física muito boa, porque é um jogador extremamente rápido, e quando você entra durante o jogo, você pega o adversário mais desgastado, digamos assim. E eu acho que o perfil do Luiz Araújo é de fato render muito mais no segundo tempo. E eu não estou aqui criticando o jogador não, muito pelo contrário. É um jogador extremamente importante. Inclusive vou contar uma curiosidade. A camisa de manga longa que eu peguei, número 7, tá? Número 7, porque eu gosto do Luiz Araújo e faltava esse número, e eu também gosto do 7. Você já sabe que eu sou fãzaço do Cristiano Ronaldo também. Então, pessoal, envolvendo o jogo contra o Vasco em São Januário, o Flamengo, repito, mantém o discurso, não é contra o jogo de São Januário, apenas quer que o BEP, a Polícia Militar, garanta a segurança dos seus torcedores e também da delegação rubro-negra, tendo em vista que no último duelo, Flamengo e Vasco e Flamengo em São Januário, vocês se recordam que deu, e eu estava lá em 2017, vitória do Flamengo de 1-0, gol do Everton Ribeiro, pau quebrou. De fato, a gente viu muitas cenas lamentáveis. Então o Flamengo só pede a segurança, só exige a segurança. Não é contra jogo em São Januário. O Flamengo é contra a torcida única. Inclusive aquele discurso do Pedrinho, para quem não sabe, para nossa audiência aí rotativa, o Pedrinho disse que queria mandar o jogo em São Januário, mesmo que fosse com torcida única. Achei uma bola fora do presidente Pedrinho falar isso, porque torcida única, repito, é o fim do futebol. A gente aqui do futebol carioca, a gente tira a onda com os paulistas, porque a gente tem ainda torcida mista, 50-50 no Maracanã. Em São Paulo é só torcida única, o que é feio demais para o futebol. Acho isso terrível. Então o Flamengo não é contra. E o BEP também não vai aceitar a torcida única, pelo contrário. Vai ter reunião ainda, jogo, lembrando que é marcado para o dia 19 de abril, 6h30, é um sábado, 6h30 da noite. Sobre Pedro, antes que me perguntem, o Pedro também não viaja com a delegação para essa estreia na Libertadores, está sendo preparado para o mês de abril aí para ele retornar aos gramados. Valeu, galera! Até o Cicinho, a todos que nos acompanham. Pois é, né? Um mês antes do previsto, Pedro está de volta ao Flamengo depois de uma grave lesão no joelho esquerdo. Foi reintegrado ontem ao grupo e pode voltar a jogar já na semana que vem. O Pedro, que para quem não se lembra, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, durante um treinamento da seleção brasileira. Teve que passar por cirurgia e ficou 7 meses longe dos gramados. Está retornando agora. O clube divulgou imagens do camisa 9 treinando no Ninho do Urubu com os companheiros, sem qualquer limitação, recebendo instruções do técnico Felipe Luiz, e o retorno dele aos jogos vai depender da evolução nos treinamentos. Amanhã o Flamengo viaja para a Venezuela, onde na quinta-feira estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. De lá vai para Salvador, onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E durante esses 4 dias que a delegação ficará longe do Rio de Janeiro, o Pedro permanecerá treinando no Ninho do Urubu com um grupo de jogadores que não viajou. E aí, se a evolução for boa, ele tem chances de voltar a ser relacionado já na semana que vem, na quarta-feira, contra um Central Córdoba da Argentina no Maracanã, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, uma ótima notícia, não só para o torcedor do Flamengo, mas também para a seleção brasileira, não é, Renata?
É verdade. Estamos aqui empolgados com a notícia do Pedro. Que bom que ele não enfrentou meu Internacional, seria problemático, eu imagino. Mas o Pedro é um jogador que ele é importante para a estrutura do Filipe Luiz. O Juninho tá lá, ainda não é um titular absoluto. Não tem um jogador com a característica diária, com a presença dele para fazer pivô, para aparecer, para chamar jogadas. O Flamengo não tem ninguém com esse estilo e ele tá voltando. Edu, seria bem bacana para o Filipe Luiz, eu imagino que ele está contando os minutos. Aí tem essa expectativa, se volta contra o Juventude, contra o Central Córdoba ou daqui a pouco num jogo próximo a esses. Ele tem que pegar um jogo mais tranquilo, Renata, até porque ele está vindo de uma lesão séria. Eu tive 4 dessas lesões, eu sei o que de repente está passando na cabeça dele. Eu acho que é a segunda dele também, que ele fez uma no Fluminense e agora no Flamengo. Então ele tem que ir voltando aos poucos, De repente pegar um jogo onde que o Flamengo está ganhando, coloca ele lá, vai dando minutagem para ele, até mesmo para ele adquirir novamente a sua forma física, a sua confiança, porque em determinado momento você fica com medo de fazer alguns movimentos, principalmente da lesão que ele teve. De repente fica no seu subconsciente ali, você nem imagina. Mas eu acredito muito com o reforço do Pedro, o Flamengo com certeza vai ser muito importante dentro do campeonato e também pela temporada. Cicinho, uma pergunta bem fácil para você. Vou começar dificultando sua vida, na verdade. Se você pudesse escolher um só, entre o Pedro, Yuri Alberto ou Vitor Roque, quem você contrataria se você tivesse um time? Meu time, sem sombra de dúvida, o Pedro. Pedro. Na verdade, essa notícia é tão boa para o Flamengo quanto para a seleção brasileira. Porque a seleção não tem um jogador com a característica do Pedro. E é tão importante isso que o Edu falou. Eu também tive 3 vezes a lesão no joelho. E quando você é defensor, você consegue, conduzir seus movimentos. Agora, atacante igual o Pedro, é muito importante essa recuperação dele, porque é toda hora pancada. Então, ele vai estar jogando de costas, vai estar tomando pancada toda hora. E para quem voltou de uma lesão, mas ele é um jogador experiente, é um jogador que consegue ter a linha de raciocínio bem rápida. E no meu time jogaria fácil, daria até a abraçadeira de capitão. Que coisa, hein? Ele é um jogador diferenciado e ele fez a cirurgia no dia 13 de setembro. Nós já estamos no mês de abril de 2025 e a seleção não encontrou um cara para o lugar dele. Acho que o Igor Jesus até tentaram ali, mas está difícil encontrar esse 9 e um 9 ainda clássico. E o Pedro é diferente. Acho o Pedro muito decisivo, participativo. É um cara que não se esconde do jogo e ainda tem técnica também. Tem. E conseguiu jogar do lado do Gabigol, Fizeram o gol para Dedéu. Ele, na época do Flamengo, ali com o Gabigol e o Pedro e o próprio Dorival Júnior, que conseguiu colocar essas 2 peças para funcionar. Agora, a notícia é maravilhosa de um cara que sabe, aqui é presença diária, faz gols. O jogo tá difícil, pode pifar nele, Eu gosto de pifar, Você adorou a jogatina? Não, eu não gosto de jogatina, eu gosto mais do barulho da Cascavel. O barulho da Cascavel eu gosto muito. Agora, no caso do Pedro, esse aí, se fosse essa lesão dele, se fosse há muito tempo atrás, ele não estava voltando tão cedo não, Porque hoje a tecnologia está tão avançada nesse meio que o cara pode voltar, vai ter essa adaptação e pode voltar tranquilo depois de um bom tempo. Agora, não quero falar de notícias ruins. Tranquilo. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Eu não, tô Eu acho que até porque o maior adversário do Flamengo para esse duelo de quinta-feira será a logística, não é nem o próprio adversário. E o Flamengo estreia na Libertadores. O jogo do Flamengo é na quinta, um jogo que vai ser lá na Venezuela. A equipe já começou a preparação e no treino de ontem teve um retorno de um jogador muito importante. A gente vai ver a reportagem e na volta a Vene tem drone. Tem drone? A melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia ouvir. Rodou. Vem agora. A volta de um jogador nunca foi tão aguardada pela torcida do Flamengo. Abril chegou e esse retorno parece cada vez mais próximo. Depois de 7 meses, Pedro finalmente foi liberado para treinar com o restante do grupo. Nas redes sociais, o atacante comemorou, de volta. Estava com saudade de estar junto a todos. Pedro é desfalque no time desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira. Durante os meses, o camisa 9 passou por diversas etapas. Nação, é muita novidade realmente no Mengão. O Flamengo não quer apenas Richarlison e pode assinar com outro atacante da Premier League, isso mesmo. Richarlison vai jogar no Flamengo? O Flamengo vem com tudo e indica que está novamente interessado na contratação de Richarlison para a temporada do futebol brasileiro, conforme noticiado pela Band e confirmado pelo Goá
do jogador pode deixar o Tottenham e 3 clubes do Brasil parecem estar de olho nele. Além do Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras. Vocês estariam de olho aí no Richarlison. A fonte ainda destaca que a prioridade do brasileiro é seguir no futebol europeu. Mas Richarlison vai ouvir as ofertas que chegarem e o jogador quer um projeto vitorioso. Gente. No entanto, ao parecer, e parece, né, que Richarlison não é o único jogador de frente a estar no radar de Felipe Luiz e do Boto, o José Boto. Isso porque, conforme noticiado pelo jornalista Fabrício Lopes, do jornal O Dia, né, o clube também vê bons olhos no jovem Júlio Inciso. Flamengo também olha para o jovem jogador da Premier League e está com muita vontade de trazer esse jogador, considerando uma das maiores promessas do futebol paraguaio. O jogador está com 21 anos de idade e pertence ao Brighton, que disputa a Premier League. Entretanto, após ter tido pouco espaço nos últimos meses, o atleta foi cedido, né, para um outro time por empréstimo. E apesar de ser um atacante de lado de origem, Inciso também atua com facilidade no meio-campo, posição considerada carente no atual elenco. E Fabrício destacou que o perfil do paraguaio é prioridade para o Flamengo. Gente. Mas não fica só nisso aí não, gente. Isso mesmo. Porque o Flamengo também tem um interesse em Thiago Almada. Isso mesmo. Mas meia está mais próximo do outro clube. Mas ele quer jogar no Flamengo, né? Será que ele vai jogar? O Flamengo parece ligado ao nome de Thiago Almada, ex-craque do Botafogo, para a sequência da temporada do futebol brasileiro. Mas o argentino pode ter um outro destino, talvez, no mercado da bola. Atualmente, o meia atua pelo tradicional Lyon da França. Almada chegou ao futebol francês depois de uma curta temporada, né? Mais positiva passagem pelo Glorioso, e foram apenas 26 jogos com a camisa do Botafogo, mas com o nome marcado na história. Então, por isso, o Almada, Thiago Almada, está realmente na mira do Flamengo. E os jornalistas aí estão aí bem interessados aí nessa contratação. E vocês? É isso aí, nação rubro-negra. O jogo tá chegando e agora quero saber de você. Qual o seu palpite para esse jogaço do Flamengo com o Deportivo Táchira? Deixa aí nos comentários sua opinião. Se curtiu o vídeo e da análise, já deixa aí também, claro, o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando de deixar os créditos para ESPN Brasil, o Jogo Aberto com Renata Fã, também para Vene Casagrande e SBT Rio Esporte. Até o próximo vídeo.